Bem-vindos ao programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Caro ouvinte, seja bem-vindo ao seu Impermanências. Como sempre, a nossa frase preferida: nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Hoje temos um programa de homenagem, uma homenagem muito especial, ainda não fora de tempo. E presto aqui uma homenagem mais que merecida a um grande amigo que já não está entre nós há alguns anos, apresentando, pois, um preito a um grande poeta da nossa terra, considerado um dos grandes poetas açorianos da sua geração e também um investigador incansável que parece, por vezes, estar esquecido da maior parte dos terceirenses. Estou a referir a figura incontornável de José Henrique Borges Martins. Nascido em Angra do Heroísmo a 30 de novembro de 1947 e falecido a 27 de agosto de 2014, mas na memória dos seus mais chegados amigos e no vasto espólio da sua obra para sempre eternizado. Lembro a todos os ouvintes que José Henrique Borges Martins estudou na Escola Industrial e Comercial de Angra, onde tirou o curso comercial seguindo uma carreira burocrática no Serviço de Viação da Junta Geral, integrado posteriormente na Secretaria Regional dos Transportes. Entre 1968 e 1970 prestou serviço militar como mecânico auto na Força Aérea em Angola. Pertenceu a um grupo cultural glacial, página literária do diário A União, que foi responsável por um movimento da modernidade nos Açores. Como poeta, é altamente inovador nas formas e nas temáticas e tem uma importante obra poética dispersa nos mais variados jornais do arquipélago e em livro. Está representado nas antologias de Pedro da Silveira e de Galvão de Carvalho. É ainda destacado etnólogo, com recolha e história nas áreas dos cantadores populares e das crendices e feiticeiras. Entretanto, foi vítima de um grave acidente de viação que o afastou dos estudos a que se dedicava sobre o movimento popular de contestação à privatização e aproveitamento público dos baldios, designado por Justiça da Noite. Nesta singela, mas sentida homenagem, gostaria efetivamente de lembrar o nome de José Henrique Borges Martins, não só por ser o amigo que foi toda uma vida, mas particularmente pela categórica importância que tem para a região na sua dota forma de fabricar poesia, de instituir a poesia como marco durante o seu largo espectro de vida e de vivência. Esta sentida homenagem gostaria que fosse em destaque de algumas das suas obras publicadas mais relevantes, sabendo que existem muito de inédito para ser conhecido e que aproveite para apelar para os órgãos competentes, por exemplo, Secretaria Regional da Cultura e respectiva Direção Regional, para desenvolverem a investigação e aproveitamento necessários dos inéditos de Borges Martins. Portanto, destaque em 1971 Silêncio Vertical, que foi publicado em Angra do Heroísmo, na editora, que é uma edição de autor. Depois, posteriormente, em 1973, Por Dentro das Viagens, também uma edição de autor em Angra do Heroísmo. Em 1976,
Destaco também um livro chamado Galope em 4 esporas, também editado em Angra do Heroísmo, na tipografia moderna. Em 1980, cantadores e improvisadores da Ilha Terceira, séculos XIX e XX, também de Angra do Heroísmo. Secretaria Regional da Educação e Cultura. Em 1984, Cardiolírica de Angra do Heroísmo, da União Gráfica. Em 1987, Mitologia das Armas, Angra do Heroísmo, União Gráfica. Em 1989, Improvisadores da Ilha Terceira, as suas vidas e cantorias. Isto foi editado em Lisboa pela editora Salamandra. Em 1993, Os Deuses Morrem de Costas. Poemas, portanto, editado também pela editora Salamandra. Em 1994, foi, portanto, editado Crenças Populares da Ilha Terceira, portanto, edição da Salamandra. Enfim, se calhar havia muito mais a destacar, portanto, a destacar outras obras que desconhecemos, mas devido ao esquecimento deste amigo poeta e autor, não consegui levantar atempadamente tudo o quanto desejava para que esta homenagem fosse à altura de José Henrique Borges Martins. Pois bem, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. E precisamos da vossa companhia todos os sábados pelas 16 horas. A presença e a voz, como sempre, de Carlos Amaral. Hoje, uma homenagem a José Henrique Borges Martins, um poeta e escritor da nossa terra. Bem-vindos ao programa Impermanências. Bem-vindos ao programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Acontece em cada programa algumas surpresas, esta foi uma delas, mas bem-vindos, efetivamente, ao seu Impermanências. Gostaria de lembrar para todos os ouvintes um poema que foi brilhante na altura e que continua a ser um marco na escrita de José Henrique Borges Martins e que vou passar a ler. Programa da Ilha. Esta rua que os homens engrenaram, sem ferramentas, apenas com pedais de sangue e parafusos de vento. Hoje cancelaram o sol no estaleiro da ilha, tudo sabe, assalcaiado de cinzento. Fazemos parte integrante da mecânica da sociedade. Meteram reatores de mercúrio nos pulmões e quase avariaram o porto. É por isso que as aves fazem a sua vida ao mar livre. Não fritam batatas, não bebem uísque, nem jogam ao totobola. Pelo contrário, caçam mariscos e dejetam como as pessoas grandes. O vapor de água é muito bom para medicamentos de homeopatia. Esta é a mecânica dos membros avariados da cidade. Assistimos ao festival inútil dos candeeiros de gás e dos pobres em reclamos para blasfemar e mensagem das folhas amarelas e peixes de cauda magnética a anunciar a greve dos pescadores que adormeceram no fundo revolto dos copos. Não há engrenagens de sangue, nem parafusos de vento, por isso nascem e morrem os deuses de costas. José Henrique Borges Martins, para além de dar o seu contributo ao direto, combateu o Estado Novo com a sua poesia,
colaborou com o extinto jornal A União e com o Jornal da Praia. Com os livros Cantadores e Improvisadores da Ilha Terceira, de 1984, já referido, e Improvisadores da Ilha Terceira, Suas Vidas e Cantares. Portanto, que foi editado em 1993, como foi já absolutamente indicado. Borges Martins homenageou alguns heróis do povo, os cantadores populares. Entre eles, destacamos o Ferreirinha das Bicas, que terá sido, segundo alguns, o maior de todos, e o Bravo, que foi um homem livre e que por isso teve problemas com as autoridades por dizer verdades que as incomodavam. De facto, tive o privilégio de ter conhecido de perto José Henrique Borges Martins, no início da década de 70. Posso lembrar e dizer que conheci desde o início os seus trabalhos publicados, dados ao prelo desde 1971. Portanto, assisti a uma grande parte à leitura privada de diversos trabalhos de poesia e em prosa. Alguns deles de cariz antológico e todos, certamente, de relevante interesse literário, histórico e etnográfico. Lembro, por exemplo, A Justiça da Noite, na Ilha Terceira, que é um interessante estudo sociocultural que incide sobre uma temática que, além de envolver práticas clandestinas e ilegais, por isso mesmo envoltas na penumbra do mistério e das suspeições, tem sido até hoje muito pouco trabalhada pelos historiadores e sociólogos açorianos ou continentais. Realmente confio, rogo, solicito até que esta grandiosa temática não seja nunca olvidada pela memória coletiva que muitas vezes teima poder esquecer e, por conseguinte, a incúria pode também deixar perder nos recônditos depósitos dos arquivos insulares. Caro ouvinte, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. No ar, todos os sábados, pelas 16 horas, o seu programa Impermanências. A presença e a voz de Carlos Amaral. Hoje, homenageando um grande poeta, um grande escritor, José Henrique Borges Martins. Vou ler de seguida algo poético muito interessante, escrito por José Henrique Borges Martins, escrito no Jardim da Cidade. Senhor, que escreveste em sânscrito no jardim das amendoeiras, que puseste os cegos a ver as maravilhas da tua criação e fizeste os coxos andar pelas ruas desertas de Jerusalém, vem visitar os cabarés do Ocidente e ver o pesadelo dos mortos nos rituais do sétimo dia. Ensina os animais a falar e a sorrir, distante da solidão dos espelhos. Vem apreciar os jogadores triviais das bolsas de Nova Iorque e de Tóquio, todos querem ver a tua arte de falar e curar os sifilíticos e impuros. Não deixes, Senhor, o perfil caótico das imagens escapar à denúncia consciente dos olhos. Poema este editado nas Barbas de Deus, edições Salamandra, de 1999, de uma coleção designada por Garajau. José Henrique Borges Martins disse muitas vezes o seguinte: a liberdade
A cultura, a democracia e a justiça social são, efetivamente, as nossas paixões. E agora, em memória de Joaquim Agostinho, o tenente-coronel José Agostinho, mais conhecido desta forma, uma figura incontornável também do panorama cultural dos Açores, que, portanto, designadamente, José Henrique Borges Martins escreveu desta forma, em memória de Joaquim Agostinho, ciclista e meu amigo. Foste como a brisa num perfume de rosas, nessa tua fúnebre canção inesperada. Caminhavas sobre duas montanhas de aço rolante, como o sol ou a ternura que desliza pela cilada dos caminhos. Amava-te como Buda ou São Cristóvão, quando percorrias os caminhos vestido de pássaro voador e chegavas sempre com a tua camisa enlameada de rosas e espinhos. Mas um dia partiste, como o silêncio da noite, sem despedida nem adeus, montada em duas rodas de bruma, e as mãos da morte colheram-te no teu regaço, como um automóvel esmaga os pobres violetas. E ficaste amigo para sempre, sepultado no caminho da nossa eterna desventura. Poema, portanto, que foi citado da antologia Nove Rumores do Mar. Pois bem, este é o seu programa Impermanências, da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. No ar todos os sábados pelas 16 horas. A presença e a voz de Carlos Amaral. Como sempre, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Hoje o nosso programa será bem mais curto, porque esta homenagem tem que estar sintetizada e, portanto, necessita de facto de uma pausa bastante grande para que haja com essa pausa, digamos, a convicta e profunda análise de tudo o quanto aqui foi lido sobre José Henrique Borges Martins. E vou concluir esta homenagem ao amigo e grande poeta José Henrique Borges Martins, lendo uns versos do poema que muito aprecio, Nas Pedras do Sol, do seu último livro, Nas Barbas de Deus, lembrando que o céu, em 1974, ganhou um poeta. Escreveu ele, está escrito nas pedras do sol, no céu não há discursos, nem canetas permanente, há só estrelas, luar e poesia.
assim, caro ouvinte da Voz da Terceira e do programa Impermanências, na reta final, lembro uma vez mais uma das frases também deste nosso programa. Caro ouvinte, entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre a vontade de ouvir. Esta foi e será sempre uma homenagem sentida ao grande poeta e escritor José Henrique Borges Martins. De todos despeço-me com o meu muito obrigado, até uma próxima oportunidade que será no próximo sábado e que José Henrique Borges Martins volte de novo à superfície da memória.